Graça e paz, célula abençoada, irmãos e irmãs. Graça e paz, amigas e amados irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É muito bom poder estar aqui nessa tarde para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. É verdade. Como nós ainda estamos nas casas, vamos aproveitar a tecnologia, a internet, as lives, para poder estar nos comunicando e glória a Deus por isso, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, o poder da oração. Jesus Cristo mesmo disse que a oração ela é muito importante, ela é tão importante que Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse que você vai ter um teu secreto com Deus. Abre a porta do seu quarto, entra, fecha a porta, ali Deus vai falar contigo, você vai falar com Deus, e temos ali uma promessa tão tremenda, queridos. O teu Deus, Ele vai te abençoar, aquele que te ouve em secreto. Amém? Nós vamos então ler Atos capítulo 12, versículo 5. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus e ver o que é que Deus, tem para nós, célula. Abra aí conosco, estude conosco, Atos 12, versículo 5. O nosso tema é a oração faz a diferença. Pode ler. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. O que eu tenho pensado nesses dias, irmãos? Eu tenho pensado uma coisa interessante. Eu tenho crido no poder da oração, eu tenho visto que Deus, Ele faz milagres através da oração. E aqui, o contexto que nós estamos vendo aqui, igreja, a Bíblia fala que Herodes matou Tiago, irmão de João, o filho da espada, e mandou prender Pedro. E isso até, diante dos judeus, foi louvável a atitude de Herodes. E ele queria matar Pedro no outro dia. A igreja, então, ciente dessa situação, irmãos, tem coisas na nossa vida que é oração e fé. É crer e confiar. O que a igreja podia fazer nessa situação? A não ser orar e crer. Será que não é o mesmo que nós estamos vivendo hoje, célula? O que vocês acham aí, irmãos? O que nós podemos fazer diante desse coronavírus, diante dessa situação toda? É orar. E a Bíblia diz lá no texto que a pastora leu, que a igreja orava de uma maneira fervorosa. Sabe, nós precisamos aprender a orar de uma maneira fervorosa, de buscar realmente o fogo de Deus, o poder de Deus, né? Como diz Provérbios 26, versículo 20, a parte A, sem lenha o fogo se apaga. Nós temos que colocar a lenha da oração todo dia no altar, em nome de Jesus. Amém. A igreja primitiva se dedicava à oração. Atos 2,42 está escrito, eu gosto demais desse texto, que fala sobre a perseverança. Mas nós vamos ler aqui com a pastora Erlane, Atos capítulo 2, verso 42, como a igreja vivia. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Isso fazia parte do dia a dia da igreja. A vida de oração não nos isenta de uma vida de lutas, de uma vida de problemas. A oração não vai nos livrar. Pelo contrário, Jesus em João 16:33, ele diz, tende paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que nesse mundo que nós vivemos, haveriam aflições e elas existem. Mas você sabia que a oração é o refúgio que nós temos? A oração nos traz força, nos traz alento. A oração nos faz crescer. A oração nos faz vencer. A igreja primitiva, quando ela foi pega diante da situação de Pedro, como ela já tinha uma vida de oração, isso já fazia parte deles, eles não tiveram problema de logo iniciar um clamor a favor da vida de Pedro. Eles entendiam que na terra, uma das maneiras de verem o agir de Deus é através da oração. Esta é uma das maneiras. Atos 1,14. O que será que está escrito lá em Atos 1,14? A igreja sabia que uma das maneiras dela contemplar Deus trabalhando na terra é pela oração. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Entenda que havia unidade na igreja quando o assunto era oração. Aqui está dizendo, todos se reuniam em oração com um só propósito.
Queridos, claro e é óbvio que nós temos tantas coisas nesses dias que nós precisamos orar. Salvação dos nossos familiares, a saúde, a economia, portas de emprego, restauração de casamento. É um leque, não é verdade? Mas o propósito pelo qual nós estamos dando mais ênfase nesses dias é a destruição desse coronavírus. É que o mais rápido possível comece a ser distribuído medicamentos para combater esse vírus. Esse é o nosso propósito, na qual nós não vamos abrir mão e nem nos arredar em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você entenda, eu vou ler aqui, eu vou citar alguns textos, a pastora vai ler alguns textos. Os ouvidos de Deus sempre estão atentos à oração. Como assim, pastor? Deus, a Bíblia diz em Isaías 59, 1, a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa nos ouvir. Muito menos as mãos de Deus, elas estão encolhidas que não possa salvar. Então o profeta Isaías diz que os ouvidos de Deus estão sempre atentos à oração. E Davi, escrevendo no Salmo 40, muito conhecido, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, quando ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Deus ouve o nosso clamor. O que está escrito em Efésios 3:20? Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Vocês estão vendo aí que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso? Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós colocamos diante dele em oração. E aí, célula? Deus pode todas as coisas, irmãos? Com certeza, não é, pastor Elaine? Com certeza. Deus pode tudo, Deus pode mover, Deus pode abrir os céus, Deus pode trazer cura, Deus pode trazer libertação, Deus pode todas as coisas, irmãos. E a igreja precisa entender isso, que nós temos um Deus que não está com os ouvidos tapados. Pelo contrário, Deus está ouvindo. Agora, irmãos, outra coisa tremenda, que pela oração nós ligamos a terra com o céu e trazemos o céu para a terra. Amém. Olha o que diz em Mateus 18, versículo muito conhecido, né? Que nós podemos, pela oração, nós podemos ligar a terra com o céu. Nós podemos trazer os céus até a terra, o mover de Deus, o reino de Deus, os milagres de Deus, os favores de Deus. O que está escrito em Mateus capítulo 18, versículos 18 ao 20. Vamos ver. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Olha quantas promessas nós temos aí na Bíblia. A Bíblia fala que se nós nos unirmos em oração, o Senhor está em nosso meio. Amém. Ele diz que Ele faz presença em nosso meio. Mas Ele diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, e uma das maneiras, além de decretos, é oração. Quando nós começamos a orar aqui na terra, os céus começam a se movimentar a favor do que está sendo pedido aqui na terra, em o nome de Jesus Cristo. E é importante nós nos unirmos mais do que nunca, pagarmos o preço. Esses dias, a maioria de nós temos estado nas nossas casas, não é verdade? A grande maioria. Nós temos na igreja, durante 21 dias, o que nós chamamos de relógio de oração. Você está participando desse relógio de oração? Se não, entre lá, coloque o seu nome, pode ser qualquer horário, mesmo que tenha alguém orando no horário que você escolheu. É importante nós estarmos juntos, pagando o preço. Queridos, a Bíblia diz que quando nós oramos, o céu se abre. O céu, ele é movido pela oração. A oração, ela tem um poder tremendo, que Paulo dizendo a igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. Nós não podemos abrir mão da oração, né? Quanto mais orarmos, mais milagres iremos contemplar. Amém. Em nome de Jesus Cristo, queridos. Amém. Daniel entendia muito bem isso. Daniel estava debaixo de um fogo cruzado. Daniel morava em uma nação pagã chamada Babilônia. Quantos decretos vindo do inferno estavam direcionando aquela nação? E Daniel sabia disso.
Por isso, ele não abria mão 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que ele orava, que ele buscava a Deus, que ele se colocava diante de Deus. Ele tinha uma janela que dava a direção a Jerusalém. E ali esse homem orava, clamava a Deus, buscava o Senhor, se colocava diante de Deus a favor dos reis. O que Paulo diz lá em Timóteo, Daniel com certeza já fazia. Orar pelas nossas autoridades. Lê pra gente. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graça ao seu Deus. Amém? É importante. Nós vamos voltar agora para o texto de Atos 12, e eu quero, juntamente com vocês, rapidinho, percorrer alguns versículos, tá certo? Atos 12, eu quero rapidinho com vocês percorrer alguns versículos, em nome de Jesus Cristo. Vocês dão glória a Deus aí, irmãos, dá um amém aí. Amém. Em nome de Jesus. Eu não estou ouvindo daqui, mas é importante, não é verdade? Versículos de 1 a 4. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os perseguir. Versículo 2. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O versículo 3 e o 4. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Dos versículos de número 1 ao versículo de número 4, nós vamos classificar como a igreja passando por lutas. A igreja foi pega de surpresa aqui. Quando eu digo pego de surpresa, eles não imaginavam que Tiago seria morto. Eles não imaginavam, não passava pela cabeça deles que eles perderiam ali uma das colunas da igreja, né? Posso dizer 12 homens de Deus, 12 colunas. E a igreja não fazia ideia, como nós não fazíamos ideia do que nós estamos passando nesses dias. Então eu quero te dizer que a igreja passa por lutas. A igreja também enfrenta problemas. A igreja ela passa por vendavais. A questão é qual é o nosso alicerce, aonde que nós estamos apoiados, aonde nós estamos colocando a nossa fé. Versículo 5 diz o seguinte: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Interessante que você vê, Pedro está preso, a igreja em nenhum momento questiona Deus. Eu acho interessante isso. Ela entende que a arma que tem que enfrentar as lutas é a oração. Em nenhum momento você vai à igreja questionando, perguntando a Deus, ou até mesmo ofendendo a Deus com algumas palavras. Existem coisas da nossa vida que nós não vamos entender. E eu sempre digo que Deus não é para ser entendido. Deus é para ser obedecido. E a igreja obedeceu, porque Jesus ensinou muito sobre oração. E aqui no versículo 5, Pedro é preso, a igreja não questiona Deus, mas a igreja logo de imediato, ela entende que a arma que ela tem para usar naquele momento de luta é a oração. Esta é a arma que você e eu temos. Versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. O que eu aprendo com isso? Pedro dormia. Esse dormir aqui eu não quero trazer para os dias de hoje literalmente, mas eu quero trazer descansar, uma questão espiritual. Pedro descansava porque Pedro sabia, ele conhecia a igreja. Enquanto eu estou aqui, existe um exército orando por mim. Sabe, igreja, existe um exército orando nesses dias. Eu posso dizer um exército mundial. Homens e mulheres de Deus que têm pago o preço, Amém. Que têm estado na brecha, que têm confiado que com Deus tudo é possível. Homens e mulheres que têm aberto mão de muitas coisas, têm renunciado ao sono para entrar em vigílias de oração. Pedro descansava. Ele descansava literalmente dormindo, mas ele descansava também em Deus, porque ele sabia que ali havia uma igreja que orava. Vamos descansar nesses dias. Vamos entender que a nossa oração está chegando diante de Deus e que no tempo de Deus Ele vai enviar, se preciso for, os seus anjos. Não é? Versículo 7.
De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Ok. Deus coloca agora o mundo espiritual em ação no mundo físico devido à oração. Nós precisamos crer que o mundo espiritual, ele é real. E nós precisamos crer que Deus dá ordem aos teus anjos, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz: Deus dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Salmos 91, se eu não me engano. O Senhor ali ordena aos anjos para que cuidem de nós. Cuide de você, cuide de nós, cuide de todos os seus filhos. E aqui nesse versículo 7, a lição que eu entendo aqui é que quando a oração ela é eficaz, ela é de uma forma insistente, Deus começa a agir no mundo espiritual e o sobrenatural invade a terra. E como resultado, a Bíblia diz que as correntes caíram. Eu entendo, irmãos, que muitas correntes estão caindo nesses dias. Amém. Em nome de Jesus Cristo, porque a oração está sendo feita, existe um povo que está buscando Deus e que crê e confia no Senhor. Amém? Amém. Versículos 8 a 10. Então o anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Aleluia! Pedro é liberto. A Bíblia diz que Pedro é liberto. Deus, quando tirou Pedro ali, havia alguns portões em que Pedro precisava passar. Quer dizer que aquilo que Deus faz dura para sempre. Eclesiastes 3,14 diz isso. O que Deus faz dura para sempre. Homem nenhum tira, homem nenhum acrescenta. Isso Deus faz para que todos temam diante dele. Deus foi removendo todos os obstáculos que estavam à frente de Pedro, para que ele pudesse ser livre e liberto daquela prisão. E assim aconteceu. Aconteceu como resultado de um povo que estava com o joelho dobrado. Não é isso que Paulo diz? Por essa causa eu me ponho de joelhos. Nós estamos vivendo uma situação que exige de nós, por essa causa, nós nos colocamos de joelho, nós temos orado todos esses dias, crendo que Deus está ouvindo a nossa oração, como foi falado aqui nesse estudo. Deus ouve o que sai do seu coração. Deus ouve o que sai do nosso coração. E a Bíblia diz aqui, eu entro nos textos da palavra de Deus, Pedro foi liberto. Por que Pedro foi liberto? Por que Deus moveu todos os obstáculos que estavam à frente de Pedro? Porque Deus usou a oração como uma ferramenta, como uma chave para libertá-los. Amém? Versículo 11. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Uma das coisas interessantes, irmãos, é que nós temos que reconhecer quem é que está fazendo a obra. Nós temos que reconhecer que Deus é aquele que luta por nós. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente, quem será contra nós? Não é verdade? Nós temos que trabalhar, orar, jejuar, buscar a face do Deus Altíssimo. Mas Pedro nos ensina algo aqui no versículo 11. Ele entendeu que aquela obra que estava sendo feita era pelas mãos de Deus. Mas ele entendeu também que Deus estava ali. Eu quero te dizer que Deus está aí na sua casa, através das suas orações, dos seus clamores. Aonde você estiver orando, buscando a Deus, Deus está aí com você, né? A Bíblia diz que Pedro se deu conta disso, né? Ele entendeu, ele caiu em si. É verdade mesmo, Deus enviou o seu anjo para nos livrar de Herodes. Queridos, Deus pode enviar os anjos dele para nos livrar desse coronavírus. Você crê nisso? Amém. Deus é poderoso, Deus é fiel. Não existem obstáculos que permaneçam em pé diante da palavra do nosso Deus. Amém? Estamos partindo para o final aí, versículo 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Olha aí, o que eu posso entender aqui? Pedro foi lá na casa onde as pessoas estavam orando, onde a igreja estava orando. A igreja estava em oração e Deus em ação. Amém. Amém? É importante você e eu tomarmos posse disso. Pedro, quando ele chegou lá,
A igreja estava de uma maneira contínua, incessante, perseverando, não é o que diz Atos 2,42? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja perseverou. E no Cronos, no tempo de Deus, o milagre aconteceu. Nós não sabemos quando vai ser o tempo da extinção desse coronavírus, ou até mesmo daquilo que você tem pedido por um milagre que vai chegar. Nós não sabemos o tempo, mas uma coisa é certa: no tempo de Deus vai acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pela oração da igreja, Deus frustrou os planos do inimigo. O que Herodes tinha determinado para fazer sobre Pedro foi frustrado, porque um povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhou, se arrependeu, buscou a Deus de todo o coração, e Deus veio. Eu quero aproveitar e falar sobre esse texto. Existe uma promessa em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem algumas condições nesse versículo para que a promessa se cumpra. Primeiro, precisamos chamar pelo nome de Deus, um único nome, não são outros nomes. Se meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele vem se humilhar. É tempo de humilhar, é tempo de rasgar o coração. Ele fala se humilhar, se arrepender de tantos pecados que nós cometemos, irmãos, buscar a presença do Senhor e deixar o mau caminho, o caminho errado. Nós precisamos deixar. Aí ele diz, então, diz Deus, eu ouvirei. Mais uma promessa que Deus ouve, a oração do justo. Eu ouvirei, perdoarei os seus pecados. Temos pedido perdão a Deus esses dias. Ele diz, eu vou perdoar os seus pecados. E aí vem uma promessa, sararei a terra. A terra está doente, a terra está enferma, a terra precisa de cura. Que Deus possa nos ajudar nesses dias, irmãos. Que Deus possa levantar a igreja dele em oração. Eu quero orar por vocês. Pai, obrigado, Deus, pelo poder da oração. O Senhor nos ensina que a oração faz a diferença. Queremos, Senhor Deus, não orar apenas quando as lutas vêm, mas queremos orar mais ainda quando as lutas vêm, Senhor. Queremos que a oração, Deus, seja o diferencial na nossa vida. Como a igreja primitiva tinha como estilo de vida a oração, que nós também possamos ter como estilo de vida a oração, Pai. Deus, usa a sua igreja nesses dias. Usa a sua igreja nesses dias, Pai. Faça da sua igreja, Deus, um instrumento nessa terra, Pai. Leva a sua igreja a um arrependimento verdadeiro e genuíno, Pai. Leva a sua igreja, Senhor, a te buscar constantemente. Que haja sempre lenha no altar. Abençoe a nossa célula, Deus. Que a nossa célula venha crescer cada dia mais. Que possamos estar juntos e unidos. Abençoa também essa pessoa que está ouvindo esta palavra, Pai. Que sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Shalom.